Om Orjin Yujin Ujjan San Pimage Sardo Bola Yatsen Chögin Yodrum Ye Pimajun Eje Sudran Kordu Kadro Mampe Kor Che Che Je Sodadrupchi Jinji Lam Jesus Sol Guru Pema Siji Hum Orjen Yujin Ujjan San Pema Ge Sardom Pola Yatsen Shögin Yodrum Ye Pema Jun Eje Sundran Kordo Kandro Mampe Kor Che Che Je Sodan Rupchi Jinji Lap Chir Je So So Guru Pe Masi Je Hum Orjen Yujin Ujjan San Pe Mage Sardom Pola Yatsen Shögin Yodrum Ye Pema Jun Eje Sudran Kordu Kadro Mampe Kor Che Che Je Sudan Rupchi Jinji Lap Chir Je So So Guru Pema Si Je Hum Orjen Yujin Ujjan San Pema Sardom Pola Yatsen Chögin Yodrum Ye Pema Jun Eje Sudran Kordu Kadro Mampe Kor Che Che Je Sudan Rupchi Jinji Lap Chir Je So So Guru Pema Si Je Hum Sanje Chodan Sochi Chodan Lajan Chobardo Dai Ni Cham Soche Dangi Jin Soji Peso Nanchi Drola Pinche Sanje Drupa Shu Sanje Chodan Sochi Chodan Lajan Chobardo Dai Ni Cham Soche Dangi Jin Soji Peso Nanchi Drola Pinche Sanje Drupa Shu Sanje Chodan Sochi Chonan Lajan Chobardo Dagni Cham Sochi Jipe Sonan Chidrula Pinche Sanje Lupa Shu. A gente está seguindo de intrometido, né, nessa conversa entre um mestre e seu discípulo, né, o Muso Soseki e o então imperador do Japão. E a gente está aqui assistindo de camarote essa conversa, né? E podendo parar e retornar para ela e aprender com ela especialmente, né? A gente está chegando na parte final, acho que talvez até o final do mês, início de junho, a gente vai encerrar, né? Porque vai acabar o livro. E, ao mesmo tempo, não é que os assuntos eles terminem, né? Eles são infinitos, mas é como se as questões elas fossem iluminando pontos muito interessantes. E o que ele está trazendo aqui hoje, que a gente vai olhar, o título é ótimo, é Prática Fácil, Prática Difícil. Ele vai utilizar, sempre a gente precisa de exemplos, né? Então aqui ele vai utilizar um exemplo que para nós talvez não seja muito familiar, que é um exemplo de uma linhagem do budismo japonês chamada Terra Pura, em que dentro dessa linhagem, dentro dessa tradição budista chamada Terra Pura, eles têm uma prática principal que é a chamada recitação do Nembutsu, que é um mantra, se fosse um mantra para o Buda Amitabha, curto assim, né? Eles chamam de Buda Amida, mas é o Buda Amitabha, mesma coisa. E isso é como se fosse a prática principal
dessa tradição, né, budista. Só que aqui ele vai tomar, vamos dizer assim, esse exemplo como uma forma de pensar a relação que a gente estabelece com o caminho, com a realização, com os obstáculos. A forma que a gente dá nascimento para a gente mesmo, né? A forma que a gente dá nascimento para as coisas que acontecem para nós. Então, a conversa aqui é sobre isso. É muito interessante isso aqui, porque, na verdade, isso aqui cabe dentro do caminho espiritual inteiro. Isso que ele vai trazer para nós aqui. Isso não é uma coisa exclusiva dessas tradições, mas é uma conversa muito profunda que ele vai levantar aqui a bola para a gente, né? A pergunta é muito boa, porque a pergunta é longa, mas ela em si já tem um ensinamento dentro, ela já tem uma contemplação. A pergunta é assim: os seguidores dos ensinamentos dessa linhagem Terra Pura, eles dizem, eles estão se justificando, né? Eles dizem assim: as pessoas dessa última era do Dharma, elas não são capazes de atingir iluminação, nem mesmo praticando Mahayana. Vocês imaginem, a última era do Dharma. Eles já achavam que aquilo era o final dos tempos. Isso faz mais ou menos uns 700 anos, 800 anos. Eles já achavam que o apocalipse estava para chegar, né? Mas imaginem hoje. Naquela época já eles diziam assim, olha, vocês imaginem hoje, pessoal, porque quando a gente olha assim, o quanto que a gente está consumido por rede social, por celular, por internet, por um monte de coisa, né? Naquela época eles nem tinham isso. Eles diziam, as pessoas dessa última era, elas não são capazes de atingir iluminação, que é um lugar que a gente facilmente pode cair, né? A gente dá uma olhada assim na sanga, né? Pensa, não, desse aí ninguém vai atravessar esse negócio. Isso é muito improvável, né? A gente dá uma olhada pra gente, né? Pro nosso ânimo, assim, praticar, né? Não, não vai dar. Ninguém vai ser capaz de atingir iluminação. Nem mesmo praticando Mahayana. Imagina, nem mesmo com Mahayana. Nem chegou no Dzogchen, né? Ele parou no Mahayana. Aí, portanto, eles argumentando, as pessoas, está tudo muito difícil, está tudo muito complicado, impossível. Portanto, as pessoas elas devem se engajar na prática do Nembutsu, que é fazer uma recitação de um mantra. Aí elas começam a fazer a recitação daquele mantra, elas vão obter o nascimento numa terra pura. E aí então elas vão praticar o Mahayana. Essa que é a malandragem, esse é o golpe. Do tipo assim, olha, esse negócio de sentar em meditação, fazer retiro, e pensar, contemplar, repousar, e visualização, e prostração em Nondro, e assim, parará, não, é muito complicado. A gente recita o Nembutsu e a gente aspira a renascer na Terra pura. Pronto. O resto, que os Budas façam por nós. A nossa parte é essa. Isso aqui, a gente começa a olhar para tradições religiosas múltiplas, a gente vê muita proximidade com esse tipo de lógica de pensar, né? É como se fosse uma lógica que ela retira uma capacidade de até mesmo discernimento, ou de uma capacidade crítica, autocrítica, uma capacidade de consciência, assim por diante. Porque tu olha, aquilo é meio nublado, pensa impossível, vamos rezar. E aí a mente lúcida, ela não tem espaço para surgir, como se ficasse num lugar de, assim, uma mistura de fé com devoção, com esperança, com torcida, tudo um pouco misturado, né? E tomara que dê certo, né? E vamos ser otimistas, né? Então mistura tudo um pouco, tudo junto misturado, né? Aí eles dizem, ele continua, eles dizem assim, eles também dizem, isso o imperador fazendo fofoca, né? Eles também dizem que, não importando em qual era do Dharma nós estivermos, o portão do Dharma de recitar um mantra, por exemplo, o Nembutsu, é o mais elevado de todos os ensinamentos. A razão disso é que ele não condena os malfeitores. Ele também não é inacessível aos tolos. Todos aqueles que entoarem o nome do Buda Amitabha atingirão renascimento na Terra pura, onde irão, eventualmente, atingir a verdadeira iluminação. Por esse motivo, o ensinamento da Terra Pura é conhecido como o caminho da prática fácil, ou como o voto da transcendência do mundo. Consequentemente, seria fútil seguir o caminho da prática difícil.
basicamente é o que nós estamos tentando fazer, né? O caminho, nessa visão, nós estamos no caminho difícil. Existe algum sentido nesse ponto de vista? Aqui é muito interessante o que ele vai trazer para nós, porque ele vai nos convidar a olhar para uma qualidade de discernimento, de observação, de lucidez, de consciência. As palavras a gente começa a procurar sinônimos, né? Mas de olhar com mais profundidade para as coisas. Como que isso se relaciona? Então ele diz assim: aqueles que encorajam os ensinamentos. A resposta dele é maravilhosa. Ele diz assim: aqueles que encorajam os ensinamentos dessa linhagem, dessa tradição, Terra Pura, eles são seguidores dos ensinamentos do Buda Shakyamuni. Não seriam todos os diversos sutras Mahayana também ensinamentos do Buda Shakyamuni? Entre os sutras Mahayana, existem aqueles que foram pregados para beneficiar os seguidores do Mahayana na última era. Em nenhum desses sutras se diz que os seres sencientes da última era deveriam abandonar a prática do Mahayana e se engajar apenas na recitação de um mantra, Nembutsu. Isso não significa, porém, que a crença nos ensinamentos do Nembutsu, de a gente pegar e recitar um mantra, por exemplo, deve ser menosprezada, uma vez que as pessoas possuem disposições diversas, e algumas não possuem a propensão kármica para a prática do Mahayana. Essa explicação aqui é muito boa, porque nem todo mundo vai ter a propensão kármica para aquilo que a gente tem a propensão kármica. Parece óbvio, mas às vezes a gente tenta forçar um pouco a barra e não vai rolar. Nem todo mundo vai ter a propensão kármica. E não é um demérito, é que uma propensão kármica é diferente. É só isso. Agora, aqui tem um ponto escondido que é muito interessante, que diz respeito ao fato de que quando a gente começa a fazer uma prática e de alguma forma ela parece funcionar para a gente sente que ela funciona, é muito fácil a gente olhar para aquela prática como uma prática que dispensa todas as outras. Porque basicamente a gente sente que ela funciona. Então é como se todas as outras entrassem num grande reino da indiferença, assim. E a gente então pode ser que se torne um pouco devoto fervoroso, exagerado daquela própria prática que a gente passa a fazer, né? No que ele está falando sobre uma dimensão de materialismo espiritual também, que é fácil de acontecer. Ele está dizendo, os seres, eles têm propensões kármicas diversas. Então, é para benefício dessas pessoas que o Buda, o Tathagata, ensinou esse caminho em específico. Ponto. Ele não disse que aquilo era tudo, ele disse que para alguns que vão ter aquela propensão, aquilo pode funcionar. Mesmo entre aqueles que possuem as propensões kármicas para praticar o Mahayana, pensar, há aqueles que, enquanto seguem os ensinamentos do Mahayana, estão repletos de pensamentos deludidos e são incapazes de reconhecer sua verdadeira mente. Pronto, é a nossa situação. A gente olha para o Mahayana faz sentido, mas, ao mesmo tempo, pode ser que tenham pensamentos deludidos que nos deixam incapazes de reconhecer a nossa mente verdadeira. Uma coisa não exclui a outra. O fato da gente ter uma inclinação, uma conexão para o Mahayana não significa que os pensamentos deludidos e a capacidade de reconhecer a natureza da mente são coisas que vêm junto, né? Não necessariamente. Mas tem uma tendência, isso já ajuda. Algumas dessas pessoas, elas dizem que mesmo que se elas praticassem por todas as suas vidas, elas nunca escapariam das consequências maléficas que certamente se abateriam sobre elas. Esse ponto aqui é muito importante. Então, a gente vai ler, é assim, algumas pessoas, elas dizem que mesmo que se elas praticassem todas as suas vidas, elas nunca escapariam das consequências maléficas que certamente se abateriam sobre elas. Pode ser que a gente caia para buracos, assim, escuros, que a gente diga, olha, eu não tenho chance. Não importa que prática que eu faça, eu já aprontei tanto, já tive tanto pensamento, que eu não tenho chance nenhuma. Não tem como. Isso aqui não tem como virar um Buda, não tem como aparecer, não tem como.
E não importa quanto eu pratique, eu nunca vou me liberar desse karma, eu nunca vou sair dessa bolha, eu nunca vou atravessar esse obstáculo, eu nunca vou deixar de me identificar com tal coisa. É assim. Mesmo que a gente praticasse por todas as vidas, nunca escapariam das consequências maléficas, que certamente se abateriam sobre elas. Ou seja, zero vacuidade, coemergência, prajna, não entrou aqui, a gente está num nível externo completo. Aí o que sobra? Assim, elas deveriam contar com o voto original do outro poder e aspirar a um renascimento na Terra pura. Aí aqui ele explica muito interessante, porque aqui nessa nota de página, pé de página, né? O voto original do outro poder, ele explica, ele diz assim: o voto original do outro poder se refere ao 18º dos 48 votos feitos pelo Buda Amitabha, quando ele ainda praticava como um Bodhisattva Dharmakara. Nesse voto, o então assim, pré-Amitabha, o Dharmakara, ele jurou que quando ele atingisse o estado búdico, todos os seres que ouvissem seu nome se alegrarem com ele, se entregassem sinceramente a ele e chamassem o seu nome, mesmo que apenas 10 vezes, não obtivesse o renascimento em sua terra pura, então ele não atingiria a iluminação suprema. É como se fosse um buraco tão escuro, tão fundo, que a única cordinha que aparentemente a gente consegue pegar assim lá naquelas profundezas é a gente rezar para alguém que fez um voto aparentemente impossível, que é o tal do Amitabha. Então, assim, a gente, por força própria, desiste, a gente também não bota fé na gente, mas a gente acredita que o Buda pode ter alguma esperança por nós. E aí a gente recita isso. Então esse livro é chamado Voto Original do Outro Poder. Até como se desse poder para o outro, né? No caso o Amitabha, o Buda, né? Aí ele começa agora a explicar, é muito interessante. Ou seja, quando a gente chega nesse ponto, essas pessoas não compreendem a mensagem essencial do Mahayana, ainda que estudem os ensinamentos Mahayana. Aspirar por uma terra pura separada dos reinos maléficos, fazer uma distinção entre o poder próprio e o outro poder, debatendo sobre a diferença entre o caminho da prática fácil e o caminho da prática difícil, nada disso faz parte dos ensinamentos plenamente revelados do Mahayana. A essência do Mahayana é Prajnaparamita. Por isso que buscar por uma terra pura separada dos reinos maléficos e assim por diante é estranho, porque é como se a gente estivesse lidando com uma realidade externa independente da nossa própria mente. Aqueles que acreditam na mensagem essencial do Mahayana, mesmo que ainda não tenham atingido um despertar lúcido, eles não devem se deixar desencorajar pelo surgimento de pensamentos deludidos. Ou menos ainda, deixar que eles os façam falar sobre reinos maléficos e a terra pura, ou separar o próprio do outro poder, o poder próprio do outro poder. A distinção entre os reinos maléficos e a terra pura não é nada além de uma imagem momentânea que surge de um pensamento verdadeiro, de um pensamento passageiro. Isso aqui é muito profundo, né? Porque isso aqui é uma contemplação a partir da realização dele. Ou seja, o buraco que a gente pode se sentir morando dentro, ou pelo menos habitando de vez em quando, é uma imagem momentânea que surge de um pensamento passageiro. Isso aqui surge da contemplação a partir do silêncio. Ele está nos convidando a gente, quando estiver dentro de uma situação difícil, a gente parar e tentar perceber se aquilo não é uma imagem momentânea que surge de um pensamento passageiro. Isso é uma contemplação de meditação direta. O Sutra da Completa Iluminação diz: todos os reinos búdicos são como flores no céu. É bonito isso, porque tu não consegue pegar neles, eles não existem inerentemente.
Se você tiver fé na mensagem essencial do Mahayana e mantiver na sua mente e mantiver esse voto na sua mente durante as suas atividades, você certamente evitará cair para os reinos maléficos, ainda que você não seja capaz de atingir imediatamente a iluminação. E mesmo que uma pessoa com um fardo kármico pesado, ele está nos dando uma chance aqui, ó. Pessoa com um fardo kármico pesado e uma capacidade fraca de praticar, porque esse ser caia para os reinos maléficos, ainda é possível atingir a liberação súbita através da fé inabalável e da compreensão do Mahayana. Isso aqui é muito importante. Esse Mahayana aqui é um Mahayana que já desemboca no Vajrayana, porque é um Mahayana muito profundo. Aqui é um Mahayana que já não se separa do Vajrayana. A base do Vajrayana é isso aqui. Aí ele começa a trazer evidências que são muito interessantes. Então ele começa. Evidências desse processo são fornecidas no Sutra do Lótus, na história da filha do rei dragão, que embora tenha nascido no reino dos animais, ela foi capaz de atingir subitamente a iluminação verdadeira aos 8 anos de idade. Essa história aqui agora que ele vai contar é muito, muito bonita, né? Uma história antiga do Buda. O rei Ajatasattu, ele cometeu o pecado moral do parricídio. Ele matou o pai dele. Mas ele foi capaz de atingir o despertar ao encontrar o Buda Shakyamuni, pouco antes da entrada do Buda no Nirvana. Isso aqui é muito perturbador, essa história, né? Aí tem a notinha de rodapé aqui, que é muito interessante, porque o Ajatasattu, ele era um príncipe que ele era instigado pelo Devadatta, que era aquele primo do Buda que só incomodava. E o Devadatta incomodou tanto o Ajatasattu que ele acabou assassinando o pai, que era o rei, Bimbisara, e aí ele usurpou o trono do reino indiano de Magadha, que hoje é parte do que a gente chamaria de Índia, né? Não é completamente, mas é parte. Então Bimbisara era o rei, Ajatasattu era o filho dele. Aí ele mata o pai para assumir o trono. De acordo com o relato feito no Nirvana Sutra, esse rei, o Bimbisara, numa certa altura da vida, ele estava preocupado porque ele não tinha um filho homem, que naquela tradição só podia ser um homem que seguiria a linhagem, né? Então, preocupado por não ter um filho homem, ele consultou um oráculo e tomou conhecimento de um eremita nas montanhas que viria a renascer como seu herdeiro. Só que ele tinha um pouco de pressa. Para acelerar o processo, o rei ordenou a morte do eremita. Veja o que ele aprontou, né? Ele foi lá e matou o eremita para ver se vinha mais rápido, né? Pensou que ia dar um calote no cara. Mas olha a volta que isso dá, né? Aí ele foi lá, mandou matar o eremita. Só que após que então, o eremita morreu, renasceu como filho dele, após o nascimento real, ele foi advertido por aquele mesmo oráculo de que o novo príncipe, que então passou a se chamar Ajatasattu, ele estava destinado a feri-lo. O rei, assim, o rei aprontou também, né? O rei, assim, atirou o príncipe do alto de uma torre. Mas a criança, era uma criança ainda, não sentiu nenhum sofrimento, além de um dedo quebrado. Como previa a profecia, ao atingir a maioridade, Ajatasattu assassinou seu pai e usurpou o trono. Anos mais tarde, porém, ele passou a ser atormentado pela culpa, fazendo com que pústulas virulentas eclodissem por todo o seu corpo. Aconselhado pelo seu ministro Jivaka, ele visitou o Buda Shakyamuni, que lhe ensinou as doutrinas do Nirvana Sutra. Ajatasattu recuperou sua saúde e seu karma foi eliminado. Então tem esse texto do Nirvana Sutra que conta a história, né? É muito interessante. Então, veja, o pessoal aprontava, né? E ainda assim tinha iluminação. E é bom que ele pega umas histórias pesadas, né? Ele não pega café pequeno. Aí teve essa história, então a gente volta pro texto, né? Então o rei esse, né? Que era o príncipe, se tornou rei, ele cometeu o pecado moral do parricídio.
mas ele foi capaz de atingir o despertar, ou encontrar o Buda Shakyamuni, pouco antes da entrada do Buda no Nirvana. Naquele momento, o Buda disse ao Ajatashatru: eu e você, numa vida passada, estudamos juntos com o Buda Vipassin. Despertamos para a mente Mahayana no mesmo momento. Ele lembrou disso. No entanto, o Buda falou, você negligenciou a sua prática e, portanto, falhou em atingir o caminho do Buda. A despeito disso, como a sua fé no Mahayana nunca enfraqueceu, desde a época daquela vida, daquele Buda Vipassin, você nunca caiu para os reinos maléficos, mas sempre nasceu em famílias de reis e ministros. É por causa da fruição das suas tendências kármicas dessas vidas anteriores que, a despeito de ter cometido um pecado mortal na sua existência atual, você foi capaz de me encontrar e atingir a realização. Então, ainda que ele tenha aprontado, ele tinha uma conexão kármica com Mahayana. Ele tinha uma conexão kármica com os ensinamentos. A questão é que a conexão kármica que a gente tem com os ensinamentos, ela não elimina o karma. Ela não tem o poder dela mesma deletar, passar uma borracha. Mas ela tem o poder de nos manter perto daquela radiação que ela mesma é que vai produzir o derretimento da fixação ao karma. Então a gente é um mosaico muito complexo, porque a gente tem conexão com muitas coisas, inclusive com o caminho espiritual, só que uma coisa não anula a outra. Vai anular se a gente praticar. Foi o que ele buscou fazer, né? Ele foi atrás do Buda. Só que tem umas coisas interessantes que ele levanta aqui agora, que diz respeito a essas conexões kármicas, né? Ele diz assim, um sutra diz, é preferível cair para o inferno por difamar o Mahayana a erigir 100.000 estupas. Isso é como um chão que faz com que uma pessoa tropece e o mesmo chão que permite que a pessoa essa se levante. Não tem essa visão kármica, que aqui a gente está olhando isso por dentro do Buda histórico, por dentro do Zen, mas dentro do Vajrayana é igual, que é o fato de que o que tem muitos mestres que vão dizer, o que importa mesmo é a conexão kármica. Não é tanto necessariamente como é que ela está acontecendo, mas se a conexão existe. Então aqui, por exemplo, a pessoa difamou o Mahayana, mas ela tinha conexão com o Mahayana, isso é o que importa. Aquilo se resolve. O significado disso, segue o texto, é que se você cair temporariamente para o inferno como resultado de difamar o Mahayana, o simples fato de você ter encontrado o Mahayana resultará, eventualmente, assim, ao final, na sua liberação. Isso é ainda mais verdadeiro para aqueles que nunca se esquecem da mensagem essencial do Mahayana e praticam de acordo com as suas formas. Então, o Alan Wallace conta umas histórias muito impactantes, assim, né, daqueles grandes mestres Mahasiddhas que foram pegos, torturados pelos chineses, né, na época da invasão chinesa no Tibete, e eles ficando até o fim ali, no processo deles de morte, porque um deles disse, né, tudo bem, eles estão me matando, mas pelo menos eles estão gerando uma conexão kármica comigo. Então tem esse grande paradoxo, porque eles mataram o Bodhisattva, eles acumularam um karma horrível, só que eles geraram uma conexão com o Bodhisattva. Então é como se tivesse uma inércia ali que foge um pouco de uma lógica comum, do senso comum, que é como se fosse o poder do Dharma, que é mágico, e ele existe. Diversas práticas foram estabelecidas para aqueles que creem na unidade de sagrado e profano no Mahayana, mas que ainda não compreenderam essa verdade com clareza. Ou seja, a gente, quando se depara com a classe de ensinamentos que vai falar sobre a unidade de sagrado e profano, pode ser que a gente sinta uma conexão kármica que diga, é por aí. Não tem sagrado dentro do sagrado, não tem profano dentro do profano. É por aí.
Só que a gente não necessariamente compreende isso com clareza, o que ele está dizendo aqui. A gente pode, aquilo faz sentido para nós, mas a gente talvez não tenha aquilo transparente. Embora essas práticas Mahayana assumam formas distintas, todas elas se diferenciam da abordagem Hinayana de buscar o Nirvana separado do Sansara e da abordagem dos ensinamentos provisórios de buscar a verdadeira mente, ou a mente verdadeira, separada da mente deludida. Ele vai chamar de Hinayana essa postura, eu acho muito interessante, que é uma postura que a gente carrega, né? Facilmente. Buscar o Nirvana separado do Sansara. Buscar a mente verdadeira separada da mente deludida. É como se fosse a esperteza do nosso javali fazer isso. Aí ele vai dizer isso é a mente Hinayana. Então, atravessar isso. Isso é o que o Mahayana se refere quando ele fala de praticar sem praticar e despertar sem despertar. Se você mantiver na sua mente a mensagem essencial do Mahayana e com esse espírito você ler os sutras, recitar os mantras, entoar o nome do Buda Amitabha, nenhuma dessas práticas será de maneira alguma um obstáculo para você. Aqueles que, enganados pela ignorância e pelo pensamento deludido, acreditam que a prática Mahayana é difícil demais e que elas devem, portanto, contar com outro poder, que é assim, eu desisto, eu vou recitar uns mantras aqui porque me garantiram. É tipo assim, eu comprei esse bilhete, me disseram que um dia eu vou ser premiado. A gente não tem muita previsão, assim, a gente não tem muita clareza, mas me disseram que um dia eu vou ser contemplado. A gente comprou o nosso bilhete e fica ali, né? A gente paga a nossa prestaçãozinha, recita ali pelo menos 10 vezes o nome do Buda, né? E um dia nós vamos ser contemplados, é um leasing, é um consórcio, assim, que a gente entrou, né? Então ele diz isso. Então, aqueles que enganados pela ignorância, pelo pensamento deludido, eles acreditam que a prática do Mahayana é muito difícil e que eles devem, portanto, contar com o outro poder, eles não podem ser verdadeiramente considerados estudantes do Mahayana. De fato, se dissermos que conhecemos os ensinamentos Mahayana, mas recomendarmos para os outros a prática do Nembutsu, não é nem a prática do Nembutsu, é recomendar esse tipo de postura. É isso que ele está criticando. Porque o caminho Mahayana é muito difícil, nós seremos caluniadores do Mahayana. Porém, se dissermos que não sabemos nada a respeito dos ensinamentos Mahayana e assim nos concentrarmos na prática dessa postura, ele vai chamar aqui de Nembutsu, isso é aceitável dentro do possível. Ele faz umas concessões aqui, né? Mas o que é interessante é assim, se os textos dizem que é possível, é simples. Se os mestres dizem que é possível, é porque é possível. Se as instruções apontam nessa direção, é nessa direção. Eu não tenho por que fazer uma coisa menor. Não preciso. Eu vou tentando, uma hora vai. É uma questão de posicionamento interno diante das práticas e das coisas, né? Agora ele vai observar umas críticas, né? Ele diz assim: existem pessoas que dizem, o portão do Dharma dessa abordagem menor, estreita, Nembutsu, é um ensinamento definitivo, pois ele não condena os malfeitores e ele nem abandona os tolos. E porque qualquer um que entoar o nome do Buda Amitabha obterá o renascimento na terra pura e atingirá imediatamente o estado búdico. Pense. Todos os outros ensinamentos são caminhos de prática difícil e são, portanto, inferiores. Se fosse verdadeiro que as pessoas más e as pessoas tolas podem atingir imediatamente a iluminação verdadeira ao meramente entoar o nome do Buda Amitabha, isso não seria um portão do Dharma apropriado apenas para as pessoas de capacidades inferiores da última era do Dharma,
mas também para as pessoas de capacidades superiores nas eras do Dharma anteriores. Ensinar essas pessoas o caminho da prática difícil teria sido completamente supérfluo. No entanto, a grande maioria dos sutras pregados pelo Buda Shakyamuni durante a sua vida ensinam um caminho difícil. É só a gente ver o Sutra do Coração, o Sutra do Diamante, o Surangama Sutra, o Lankavatara Sutra, os sutras do caminho difícil, e assim por diante. Vimalakirti, Sutra de Vimalakirti. No entanto, a grande maioria dos sutras pregados pelo Buda durante a sua vida ensinam o caminho difícil, tão menosprezado pela tradição terra pura. Os sutras que ensinam o caminho do renascimento no reino da terra pura, por meio da prática do Nembutsu, no final das contas, são poucos. Os únicos textos que realmente ensinam as práticas da terra pura são os 3 sutras da terra pura. 3. Teria o Tathagata sido tão ignorante a ponto de ensinar tantos portões do Dharma difíceis e não essenciais? É quase que ele estivesse dizendo, galera, acordem, né? Tem 3 sutras que o Buda fala desse aí. Agora vocês vão dizer que todo o resto é inútil? Então ele ainda terminou bem. Aí a conversa continua, porque ela é uma conversa que é um pouco polêmica para nós, né? Porque ela toca em áreas que a gente é um pouco sensível, né? Então a conversa segue. Então ele diz assim, bom, mas algumas pessoas dizem que os ensinamentos do Nembutsu eles também são do Mahayana, que seria um tipo de postura, ela também poderia ser vista como uma postura Mahayana. Qual que é a razão disso? A resposta dele é ótima para variar, né? Ele diz assim, olha, no Samadhi do Nembutsu, da recitação do mantra do Buda Amitabha, apenas, ponto. Não há nenhuma forma de Hinayana ou Mahayana. Há, contudo, distinções baseadas nas diversas compreensões de pessoas com capacidades diferentes. Sutras como o Nirvana Sutra e o Sutra da Grande Coleção de Tesouros têm passagens que afirmam que os ensinamentos do Buda são de 2 tipos: os sutras plenamente revelados e os sutras parcialmente revelados, e que os seres sencientes da última era deveriam confiar nos ensinamentos dos sutras plenamente revelados. Isso aqui é muito interessante, porque quando a gente vê os ensinamentos do Vajrayana, do Dzogchen, eles vão dizer a mesma coisa. Olha, nos tempos de degenerescência, só os ensinamentos mais profundos é que vão dar conta. Eles dizem a mesma história. Mas a gente vê dentro do Zen também, é uma coisa muito interessante, porque a gente entra por dentro daquela floresta do budismo tibetano e pensa que é só aquilo. Mas a gente vai vendo aqui dentro do Zen, é a mesma coisa. É muito interessante olhar isso. Isso nos ajuda a olhar com profundidade e colocar um pouco em perspectiva também, né? E ele retorna, acho que mais importante que isso, ele retorna às fontes do próprio Buda para explicar o que muitas vezes no Vajrayana o Buda ficou escondido, o Buda Shakyamuni. Porque a gente começa a falar tanto de Guru Rinpoche e de outros Budas, que o Buda Shakyamuni a gente nem lembra. E aqui ele resgata isso, né, com o Buda Shakyamuni. Então eu acho isso muito especial. Então ele diz isso. O, os seres sencientes da última era deveriam confiar nos ensinamentos dos sutras plenamente revelados. Eles afirmam que ensinamentos como a existência do Buda é separada dos seres deludidos ou a terra pura está separada do mundo da corrupção, pertencem aos sutras parcialmente revelados, explicando que os sutras plenamente revelados não fazem distinção entre o sagrado e o profano, ou entre o puro e o corrompido. Claro, porque eles têm por base de olhar a compreensão da vacuidade, ou pelo menos essa visão, né? Pelo menos isso.
Se tais passagens estiverem corretas, então a escola Terra Pura, que afirma a existência de uma Terra pura, separada do reino de corrupção e de Budas separados de pessoas comuns, não pode ser considerado o ensinamento plenamente revelado do Mahayana. Então, a escola Terra Pura, essa abordagem, que é uma abordagem que aqui ele vai chamar de Hinayana também, ela significa uma posição interna em que a gente afirma a existência de uma Terra pura separada do reino da corrupção e os Budas separados das pessoas comuns. Aí diz, olha, se essa for a posição interna de olhar, isso não é um ensinamento plenamente revelado do Mahayana. Ademais, o Sutra da Contemplação da Vida Eterna afirma que entre aqueles que praticam o Nembutsu e renascerem na Terra pura, aqueles do mais baixo nível, da mais baixa classe, passarão 12 grandes kalpas, ou seja, ciclos universais, dentro de botões de flores de lótus, e posteriormente ouvirão os supremamente profundos ensinamentos Mahayana pregados pelos Bodhisattvas Avalokitesvara e Mahastamaprapta. Irão pela primeira vez despertar Bodhicitta. Imaginem, 12 ciclos universais como um botão de uma flor de lótus para depois ouvir ensinamentos e só então, pela primeira vez, despertar Bodhicitta. É muito grande. Assim, não é verdade que aqueles que renascem na Terra pura atingem imediatamente a iluminação verdadeira. Se a prática do Nembutsu fosse, de fato, o ensinamento definitivo do Mahayana, por que então o Sutra diz que não despertamos para a Bodhicitta até ouvir uma segunda e distinta comunicação das doutrinas Mahayana após o renascimento na Terra pura? Saiba que a prática única do Nembutsu ela é recomendada para guiar aqueles que não possuem as raízes kármicas para a prática do Mahayana, de modo a ajudá-los primeiramente a renascerem na Terra pura e então despertarem para o Mahayana. É assim, às vezes a gente está tão ferrado que tudo que a gente quer é um curativo, é parar de doer. Aí a gente vai focar nisso, a gente está autocentrado, mas é o que a gente dá conta, é assim. Aí a gente quer parar de doer. A gente recita aquilo, aí a gente não tem uma conexão, naquele momento, a conexão kármica para o Mahayana, porque a gente não consegue nem olhar para o outro. O que está doendo com a gente é tão grande que eu não consigo nem enxergar nada além de mim, né? Aí, o que acontece? A gente vai fazer prática para purificar, para acalmar, para curar um pouco, se for possível. Aí a gente começa a experimentar uma terra pura, porque as coisas estão mais equilibradas, a gente sente que as coisas estão mais sadias. E aí então a gente consegue praticar melhor o Mahayana. Mas de saída, talvez a gente não consiga. Ou ela pode ser recomendada para os praticantes do Mahayana, para quem a iluminação é dificultada por impedimentos severos e por uma sabedoria deficiente, para que, tendo as forças mentais protetoras dos Budas como apoio, eles possam rapidamente completar as práticas de Bodhisattva do Mahayana. Se uma pessoa com capacidades superiores se engajar na prática concentrada do Nembutsu com forma, ela deve atingir rapidamente o Samadhi do Nembutsu sem forma. Esse é o ensinamento do Sutra do Samadhi, da observação dos Budas. Mesmo que sejamos capazes de realizar isso, esse não é o portão supremo e plenamente revelado para o Dharma. Aqui é como se ele estivesse dizendo, a questão não é tanto a prática que a gente está fazendo, mas o lugar de onde ela é feita. Se ela é feita de um lugar amplo, recitar um mantra, dizer o nome de um Buda, de uma terra pura, ganha um contexto completamente diferente. Porque o que importa é o contexto.
Aí ele segue insistindo, né? Ele diz assim: desde os tempos antigos, houve proponentes dos ensinamentos plenamente revelados do Mahayana que praticavam o Nembutsu. Também há muitos mestres Zen que exaltam essa prática. Por que então você a menospreza? Diz, olha, mas tem os yogis que praticam esse Nembutsu. E você fica dizendo que é Hinayana, você fica dizendo aí que é uma coisa inferior, como é que pode? Então ele diz, olha, entoar o nome do Buda, Amitabha, não é necessariamente um ensinamento parcialmente revelado, ou inferior, né? O Nirvana Sutra diz, toda fala, tanto grosseira quanto sutil, retorna ao princípio último. Ah, isso aqui já é muito legal. Porque não tem uma palavra que não venha do aspecto profundo, do aspecto último, do princípio último. Isso aqui é uma forma de olhar que o Lama privilegia muito, né? Ele diz, não tem visão certa e visão errada. Tem visão estreita e tem visão ampla. É diferente. É diferente da gente dizer que a visão é errada, da gente dizer que ela é estreita. Porque certo e errado não nos ajudam muito. O que nos ajuda é olhar o quão amplo, o quão estreito é aquilo. Isso que é interessante para nós. Então, a mente enganada, ela é uma mente que está vendo de forma estreita, mas a mente enganada, ela mesma surge dessa mente do princípio último. Isso é a prática desse Mahayana completamente revelado que ele fala aqui. Toda fala, tanto grosseira quanto sutil, brota do princípio último. O Sutra do Lótus afirma que ganhar a vida e produzir coisas nunca transgride a verdadeira lei. Se você despertar para o verdadeiro princípio do Mahayana, então cada palavra, cada ação no mundo se torna um Mahayana plenamente revelado. Isso aqui que é bonito. Cada palavra, cada ação se torna um Mahayana. Ninguém, então, poderia de forma alguma dizer que a recitação do Buda é de natureza Hinayana. Não tem como enquadrar isso desse jeito. Embora os próprios fundadores da escola Terra Pura compreendessem os princípios profundos do Mahayana, eles fizeram provisoriamente uma distinção entre a Terra Pura e o reino corrompido, o próprio poder e o outro poder, para guiar os incultos. É uma distinção quase teórica que eles criaram. Melhor do que teórica é didática. Só que a distinção didática acabou ficando tão pesada, tão densa, que é como se ela tivesse ganho uma realidade em si mesma. E aí aquilo que era para ser um meio hábil se tornou como as coisas são de verdade. Aí vira o problema. Então, eles mesmos, eles entendiam, só que nem todo mundo entendia. Então eles criaram um processo didático que acabou se tornando uma espécie de tábua de salvação. Não devemos dizer, porém, que lhes faltasse sabedoria. É muito bonito, porque aqui é como se ele agora absolvesse toda essa linhagem e simplesmente coloca ela no lugar que ela está se propondo a estar, nem mais nem menos. É isso, ele não está criticando, ele está olhando de forma compassiva e lúcida, né? Não faltava sabedoria para esses mestres. Eles utilizavam o meio hábil, paia compassivo dos bodhisattvas, ainda que os crédulos que recitam esse mantra do Nembutsu, esperando pelo renascimento numa terra pura exterior ao mundo corrompido, eles não podem ser considerados seguidores do Mahayana plenamente revelado. O próprio Buda pregou ensinamentos parcialmente revelados, que serviam como meios hábeis para orientar os praticantes. E, portanto, eles não podem ser considerados inúteis. O motivo pelo qual os ensinamentos parcialmente revelados são menosprezados no Nirvana Sutra e em outros textos é da ênfase ao fato de que a verdadeira mensagem do Buda é expressada nos ensinamentos plenamente revelados.
A escola Shingon é como se fosse um Vajrayana no Zen, assim, no Japão, né? Realiza uma prática esotérica do Nembutsu, que é compreendida de uma maneira diferente da forma como os budistas da Terra Pura fazem o seu Nembutsu, como eles recitam o mantra, né? Praticantes do Zen, eles também recitam Nembutsu, mas com uma intenção diferente daquela do seguidor comum da Terra Pura. Isso é muito interessante, porque ele está dizendo que o que vai conduzir o nosso caminho não é tanto a instrução que a gente recebe, mas a forma pela qual a gente se relaciona com a instrução. Por isso que a gente vai encontrar situações, praticantes que eles receberam uma instrução curta e atingiram a liberação, e os outros praticaram aquilo como alguma coisa do caminho do ouvinte. É completamente contraditório, mas faz todo sentido, porque a gente pode imaginar que a gente está ouvindo ensinamentos da grande perfeição, mas a gente pode estar com a mente do caminho do ouvinte ali dentro. Então não é a instrução ajuda, mas ela em si não tem o poder de acordar. Então acordar vai depender da forma, do lugar que a gente estiver se relacionando com aquilo. A mesma instrução produz diferentes reverberações, né? Ele vai dizer, no Zen não há formas fixas de prática. Eu adoro essas expressões. Não há formas fixas de prática. A recitação dos Dharanis, dos mantras, como o Lankavatara Dharani, o Dharani da Grande Compaixão, foi só recentemente introduzida no Zen. Isso aqui é interessante, um dado histórico para nós. Isso aqui é por volta do ano 1300. Isso aqui nos remete para aqueles que participaram do estudo com o Lama do Surangama Sutra. Tinha, em alguns trechos, o Buda falava do Dharani do Surangama. E eu lembro o pessoal, às vezes, um pouco aflito, assim, querendo saber que página que estava, se já tinham traduzido o tal do Dharani do Surangama. Porque é do tipo assim, bom, então vamos recitar a palavra mágica que a gente vai recitar, e aí a gente assistiu tanto filme hollywoodiano que a gente imagina assim, eu vou recitar aquilo com uma varinha e pof, vai aparecer. Isso é a abordagem que ele estava criticando no início, que é uma abordagem que a gente carrega, né? No Zen, ele vai dizer, não há convenções pré-estabelecidas em relação à veneração de um Buda específico ou um outro objeto de devoção. Aqueles que têm fé em Avalokiteshvara ou Kshitigarbha, por exemplo, recitam para si mesmos o nome desses bodhisattvas. Se uma pessoa que tem fé no Buda Amitabha deseja recitar o seu nome, que mal poderia haver nisso? Atualmente, alguns seguidores do Zen se distanciam da tradição Terra Pura, considerando o Nembutsu como um ensinamento Hinayana e os devotos do Nembutsu como ignorantes. Eu acho maravilhoso a forma como ele termina isso aqui, porque no final ele ainda dá uma espadada nos praticantes do Zen, que pode ser que geraram algum tipo de orgulho materialismo espiritual por eles estarem numa condição superior, né? Então ele termina de um jeito magistral, ele diz, olha, pode ser que a gente então conclua que lá os coitados do Terra Pura, eles são do Hinayana. E os devotos, né, já são devotos do Nembutsu, são ignorantes. Tais pessoas não compreendem que a verdade central ensinada pelos mestres Zen, ela é inerente a todos. A natureza búdica está presente em todos. O Sutra das Questões de Visasinta Brahmadeva diz: há pessoas que ouvem a respeito dos ensinamentos Mahayana, mas rejeitam-nos por descrença. Isso é como se um tolo questionasse a existência do espaço e tentasse se retirar dele. Qualquer pessoa que, ao ver isso, tivesse piedade do tolo e tentasse chamá-lo de volta para o espaço, seria igualmente tola. O mesmo ocorre com aqueles que têm piedade das pessoas que rejeitam o Mahayana e tentam trazê-las, o Mahayana, para ele, né?
É muito bonito isso aqui, porque é como se a gente tivesse, para fazer essas distinções, como ele diz aqui, a gente tem que olhar para as coisas como verdadeiramente existentes nelas mesmas. Aí é como se a gente escorregasse para um sansarão de novo, mesmo que pareça espiritual e bodhisattva, né? Mas vira uma forma de olhar enrijecida, isso que ele está dizendo. Esse exemplo do espaço aqui é muito bom. A gente vai ler esse último aqui, que é bem curtinho, né? Uma página só. Tem a prática correta e tem as outras práticas. Ele diz assim, bom, então se é como você diz, isso não significaria então que não há problema na crença do Nembutsu, exatamente como ele é, uma vez que isso está plenamente alinhado à intenção dos patriarcas? O imperador aqui nos representa, porque a nossa mente ela funciona no modo 8 ou 80, né? Então, no capítulo, na pergunta anterior, estava tudo errado. Agora está tudo certo. Ou seja, a gente quer sempre uma garantia da realidade, que ela vai ser desse jeito agora que eu disse que ela é. Então, a questão é como que a gente escapa dessa mente controladora que quer garantias da realidade, né? Então ele diz assim, aqueles que têm fé na mensagem dos patriarcas sabem que tudo o que nós fazemos está de acordo com essa mensagem. Portanto, eles ocasionalmente entoam o Nembutsu e recitam os Dharanis. Não tem problema nenhum. Não há problema na prática do Nembutsu feita com esse espírito. Essa aqui é a questão. No entanto, entre os devotos comuns do Nembutsu, há alguns que insistem que chamar o nome do Buda é a única prática correta e que todas as outras práticas são inúteis. Esse ponto de vista é contrário aos ensinamentos verdadeiros do Mahayana e não se pode considerar que está de acordo com o ensinamento central dos patriarcas. Seria igualmente equivocado com os seguidores do Zen que os seguidores da escola Zen declarassem que a única prática verdadeira é o Zazen e que todas as outras práticas são inúteis. Aqui é muito precioso. A gente poderia botar assim, seria igualmente equivocado que os seguidores da tradição Vajrayana declarassem que a única prática verdadeira é a sadhana tal e que todas as outras práticas são inúteis. É a mesma coisa. A despeito disso, é útil para os alunos iniciantes do Zen deixar outros métodos de lado por algum tempo e se concentrar apenas no Zazen, destacando essa prática, embora fundamentalmente nada seja rejeitado. Porque é uma questão de método. Se a gente não para um pouco de tempo para treinar, se familiarizar, se acostumar, ver por dentro, a gente não vai entender. A gente fica o tempo todo procurando um milhão de coisas, a gente não consegue aprofundar, né? Então é isso. Por algum tempo. É nesse sentido que os eminentes sacerdotes que estabeleceram a escola da Terra Pura deixaram de lado outras práticas e aspiraram o samadhi da prática única do Nembutsu. Não é que eles tenham condenado outros métodos. Acho muito bonito esse texto, porque é como se ele fosse explicando e absolvendo as múltiplas escolas de interpretação e linhagens e tradições e formas de olhar dentro do budismo. É como se ele fosse colocando cada coisa no seu lugar, não tendo como sobrar espaço para um tipo de materialismo espiritual, porque ele está tentando explicar de dentro, né? Ele está tentando acender uma lâmpada lá no fundo e iluminar tudo. Isso é muito especial. Difícil achar ensinamentos como esse. De forma similar, a intenção dos mestres Zen de visão clara, ao criticar o Nembutsu, nunca é condenar essa prática. Esse não é apenas o caso das práticas, das críticas, desculpa. Esse não é apenas o caso das críticas dirigidas à escola da Terra Pura, mas também daquelas direcionadas a todas as outras tradições. Ou seja, não é para diminuir o outro, invalidar o outro. Nunca é sobre isso.
Mesmo quando não budistas, demônios celestiais se engajam em discussões com mestres iluminados, os mestres não consideram a si mesmos como superiores e os seus adversários como inferiores. Pelo contrário, eles criticam seus desafiantes apenas com o objetivo de livrá-los da noção enviesada de que as nossas visões são melhores que os ensinamentos do Buda. Uma noção baseada na sua falha em perceber que não há um fio de cabelo de diferença entre um sábio e uma pessoa comum. Isso é vacuidade como base, né? O Sutra da Completa Iluminação diz: o Dharma atingido pelos Bodhisattvas e pelos praticantes não budistas é o mesmo Bodhi. Muito bonito. Ou seja, as múltiplas tradições têm os seus dharmas. Os dharmas que essas tradições praticam, num sentido profundo, é o mesmo dharma. No Sutra do Lótus, o Bodhisattva nunca menosprezar se curvaria a todos, sem fazer distinção entre demônios celestiais, não budistas, pessoas más e pessoas boas, dizendo: eu tenho uma grande reverência por você, nunca o menosprezaria, pois todos vocês estão praticando o caminho do Bodhisattva, do jeito que eles estão conseguindo. Essa aqui é a questão, não tem uma única forma de praticar o caminho do Bodhisattva. Cada um pratica como consegue. Uns fazendo bobagem, outros fazendo coisas que parecem boas, outros sem saber o que estão fazendo, outros sem fazer nada, mas está todo mundo tentando. É apenas após terem penetrado na base atingida por nunca menosprezar e começado a utilizar os meios hábeis que os estudantes do Mahayana diferenciam provisoriamente o certo do errado, onde não há certo e errado, criticam outras pessoas e contestam outras doutrinas. Ou seja, depois que chegou essa compreensão profunda e horizontal, é que pode fazer sentido, o sentido de crítica no sentido de iluminar, na verdade. Alguém que fale de certo e errado e ainda tenha fortes apegos ao eu e aos objetos, não é um verdadeiro discípulo do Buda. Aqui ele passa a régua lá em cima, né? Como tal comportamento poderia estar de acordo com a verdade? A verdade seria o Dharma, né? Esses trechos aqui são muito interessantes. Eles conversam sobre a prática, né? É muito interessante. Uma reflexão sobre a prática, né? Uma forma como a gente se relaciona com ela. Então é isso. Não é um trecho um pouco denso, né? Mas a gente relendo ali tem coisas escondidas ali muito boas. Oi, Francisco. Oi, Henrique, boa noite. Boa Boa noite, noite. Francisco. Essa última página, página 8 e esse finalzinho da 9, hoje no retiro sobre ensinamentos de Maitreya, Sangha, o Lama falou algo semelhante, né? De outra maneira, mas acho que é a mesma coisa. Igualando as pessoas comuns e em relação à sabedoria primordial também. Uhum, uhum. Achei muito bonito. É. Como E aqui, se a gente começa a olhar como se fosse um privilégio, né, de alguém que teve acesso a alguma coisa, mas não é assim. é, muito interessante. Obrigado. Obrigado. Oi, Henrique. Boa Oi, noite. Amarildo. Boa noite. Deixa eu trocar de tela aqui só um pouquinho. Uh, Nem Butsu, ele
é uma prática habitual, que eu não conhecia essa linguagem, né? Ainda nos dias de hoje é uma prática habitual no Zen. E a outra questão é ali onde diz, ó, umas pessoas possuem disposições diversas, né? Quer dizer, elas podem estarem numa harama forçando ou não. O que seria, assim, uma linguagem de a gente entender se a gente está nessa disposições diversas, assim, se a gente está forçando um caminho? A gente tem que testar, né? A gente tem que testar e observar na gente mesmo. É como se fosse difícil a testar por fora, porque o que o caminho vai fazer, ele vai nos fazer surgir uma maior observação da nossa reação às coisas e talvez um pouco mais de consciência das ações que produzem sofrimento e daquelas que produzem um sentido mais positivo, né? Não que a gente tenha necessariamente um tipo de controle sobre o que vai surgir, mas é como se a gente fosse ficando um pouco mais, a gente fosse percebendo um pouquinho mais, né? Então, se as práticas que a gente está fazendo, elas têm ampliado o nosso sofrimento, elas têm aumentado a nossa negatividade, elas têm diminuído a nossa felicidade, elas têm diminuído um sentido positivo, aí é porque tem algum problema acontecendo, né? Agora, se elas, a gente sente que mesmo que talvez o tempo esteja meio fechado, a gente vai entendendo aquilo mais como uma região kármica que a gente foi do que necessariamente alguma coisa que pertence às coisas. Então, isso já é um tipo de sensibilidade que a gente gerou de poder perceber. E essa sensibilidade nos dá uma experiência de liberdade que a gente antes não tinha. Essa liberdade vai se converter em bem-estar, em felicidade, ainda que eu não chame isso de felicidade, mas ela está ligada, totalmente ligada a isso, que é muito profundo. É uma noção de felicidade que não está ligado só a gostar ou não gostar, ou se sentir bem, é muito mais profundo, né? Então é como se a gente tivesse que observar na gente mesmo, né? Como que aquilo tem acontecido. E a prática de Nimbutsu do mantra é praticada ainda? É porque isso não vem, isso nos eles até podem recitar, mas aqui ele está falando sobre uma tradição específica dentro do budismo japonês que se chama Terra Pura. E dentro dessa linhagem Terra Pura, dessa escola, uma das abordagens que eles usam é a recitação desse mantra. Gratidão, Mas Henrique Sanga. eu sempre prefiro olhar isso como uma metáfora também, de uma forma da gente se relacionar com os ensinamentos, né? Ou seja, a gente pode carregar essa postura para outras tradições que a gente estiver praticando também. Acho melhor ver assim, menos pessoal, né? Gratidão. Obrigado. Oi, Lana. Henrique, boa noite. Boa noite. Olha só, eu queria falar duas coisinhas. Uma é uma curiosidade e a outra é uma observação. Então, tem uma senhora velhinha que fica ali frente à porta da grande estupa, que inclusive a gente não entra. Isso é uma coisa em Katmandu que vamos dizer assim, é um legado que é dado para outro tipo de gente que não somos nós. Então, ela Isso fica tu tá ali em falando frente. da estupa de Buda, de Budana. Aí, ela fica ali na frente. E eu já tive a oportunidade de vê-la 3 ou 4 vezes em 8 anos. Ela fica com um negocinho desse aqui, assim, ó. Vamos ver, ó. Com essa rodinha de oração aqui, ó. Ela fica com isso daqui virando o tempo todo. E assim, ó, eu acordava 5 horas da manhã e ia fazer circulação ali antes do nascer do sol. Ela já estava lá, rodando essa rodinha, né?
de oração. E 6 horas da tarde ela estava lá ainda, né? E isso eu tive a oportunidade de ver 4 vezes assim em 8 anos. Ela só fica ali, só virando esse negócio. Primeiro eu achei pitoresco, depois eu achei interessante ela estar ali de novo, porque ela é bem velha, né? Depois eu comecei a achar, e ela se aparece muitas vezes assim, porque ela acaba fazendo até parte de postal, porque a pessoa tira a fotografia, ela está lá, ela está sempre ali na porta, né? Então ela está ali virando aquilo o tempo todo, o tempo todo. Aí eu já quero linkar com outra coisa, né? Isso é curioso. Aí eu já quero linkar com outra coisa. Eu acho, Henrique, assim, ó, que a gente não quer, de fato, se iluminar. Não quer. Ninguém de nós que eu conheço, até hoje, dentro da sanga, e é um assunto bem sensível, assim, para mim, sabe? Que eu penso nisso há muitos anos. Por exemplo, a Vânia está aí, já conversei isso há anos, longamente com ela. Uma que eu acho que todos nós estamos no caminho Hinayana. Todos nós. Não consigo enxergar diferente, não consigo. Então, é uma parte bem sensível, assim, para mim, sabe? Não consigo enxergar diferente. Muitos falam em Dzogchen, muitos falam em Mahayana, muitos falam em Vajrayana, mas eu acho que o Hinayana, né, não menosprezando, pelo contrário, eu acho que é um grande caminho, embora seja um caminho individual, que eu não consigo descartar, né, que a gente esteja percorrendo, né, esse caminho individual sozinho. E a última coisa é isso, eu acho que a gente não quer realmente se iluminar, não quer. Como o Lama Santen fala, a gente quer ajeitar as coisas, a gente quer deixar melhorzinho, a gente quer deixar o samsara mais bonitinho, porque assim, ó, se a gente quisesse de verdade, eu acho que, não sendo muito rigorosa, nem comigo, nem com todo mundo que eu conheço, mas se a gente quisesse de verdade, eu acho que o caminho seria outro. Eu acho que não seria esse caminho de, como que fala, do apontamento. Uma só palavra, uma só questão resolveria a história, né? E a gente não quer essa palavra, a gente não quer essa questão. Eu sempre vejo assim, ó, tipo, muito sem corda para segurar. Até você falou aí, tem um fio, uma corda, né, uma coisinha para segurar. Mas o caminho de verdade não vai ter nada para segurar, nada. E ninguém quer isso de verdade. Então, era isso. Assim, sem chutar muito balde, era isso. Entre ela, que fica ali 10, 20 horas por dia, né? Entre o caminho Hinayana e essa cordinha para segurar, né? Eu tenho muitas dúvidas. Por exemplo, eu estou certa que eu não quero me iluminar. Certa. As pessoas falam assim para mim: ah, Helena, para você é iluminação. Eu não quero. Porque se fosse uma coisa que eu quisesse de verdade, eu procuraria outros caminhos, né? Eu já não estava mais nem aqui, né? Eu não quero de verdade, eu quero que a minha vida se ajeite melhor, que as coisas sejam melhoradinhas, e que estou deixando para a próxima vida. Estou deixando para a próxima, porque se minha aspiração fosse nessa, não era mais nem aqui que eu ia estar, Henrique. Estou muito errada? Não, mas ao mesmo tempo é como se fosse incompleta, né? Porque a gente faz sentido quando a gente olha da perspectiva da nossa identidade, a gente não querer se iluminar, né? Porque a gente tem um javali que está mais ou menos, mas ele acha que pode ficar melhor, e tem o galo que vai trabalhar para ajudar ele, e tem uma cobra ali para afastar os intrusos, né? Agora, a questão é que, especialmente quando a gente vai contemplando o Prajnaparamita, a própria sensação de um eu vai ficando estranha. Então, é como o quanto que a gente consegue se aproximar de uma região que ela é mais impessoal do que pessoal. Aí a força, ela já não vem tanto de uma identidade, né, de um eu, mas ela vai vindo mais de uma região que ela vai se mostrando mais impessoal, mais lúcida, na verdade. E não vai tendo um alguém ali dentro. Então nós estamos indo nessa direção, na verdade.
Porque quando a gente olha da perspectiva do, assim, encalacrada de um eu, realmente, se tem um eu, tem um outro, tem um mundo dado e vamos em frente. Mas se a gente se permite parar um pouco e olhar com profundidade, vai ficando um pouco borrado tudo, sabe? Dentro desse terreno que aquilo fica um pouco borrado, a gente aspira que aquilo se torne a paisagem que a gente vai fazer prática dentro. Então a gente pode começar desse lugar encalacrado, mas a gente pode tentar relaxar um pouco a mente e a visão e tentar ver de forma mais profunda aquilo tudo. Aí a gente não tem que brigar com o eu que não quer se iluminar, a gente não tem que forçar o eu e barganhar com ele para ver se então agora ele quer se iluminar. A gente não precisa fazer uma negociação. A gente amplia a visão. Então, é isso mesmo que a gente vai tentando, né? Ampliar a visão, ver o É, Dharma em todas as direções, né? esse é o caminho, não tem outro Esse é o caminho, é caminho, isso, né? é isso. Agora, sabe, é a melhor prática, é uma prática que vai nos levar, né? É, Eu não mas é que, sei. é que o caminho é meio estranho, porque o caminho, às vezes, ele é excessivamente pessoal, né? Então ele fica excessivamente dramático. Então tem aquelas preces muito dramáticas, né? Que a pessoa tá mal, e isso e aquilo, reza para um guru que tá não sei aonde, para vir salvar. Então aquilo vai ficando tudo muito denso, tudo muito pessoalizado. Mas é uma forma de olhar. É uma forma que ela mexe com a nossa sensibilidade, né? A visão de um eu. Mas ela não é a única. Então é como se a gente fosse andando para uma dimensão de Guru Yoga que é mais impessoal. Melhor olhar assim, né? Menos Claro, dramática. Menos dramática, né? claro, claro. Mas a visão tibetana, às vezes, ela é bem dramática, né? Eu Eu acho. achei esse Eu capítulo acho. aqui, porque você vê, a visão tibetana nunca é assim, né? Rompeu a corda, né? Nunca é assim, rompeu a corda. Tinha um rato que foi roendo aquela corda, e faz, né? E o rato era papapá, e a corda. E eu achei esse capítulo, muito embora seja, né, os ensinamentos, eu achei esse capítulo bem dramático. E aí ele vai ao encontro de uma coisa que eu acho sempre, o caminho muito individual, infelizmente, né, que as pessoas acham que a prática Hinayana é uma prática menor, que é uma prática que olha para si, e não tem da onde a gente começar o caminho sem ser num espaço muito Hinayana, É, né? A gente, é, né, eu não vejo desmérito nenhum nisso, né? é. Mas eu também eu não consigo acreditar que nós somos um monobloco e que todas as partes que a gente imagina que nos constituem estão naquele bloco. Eu acredito que a gente tem partes que a gente identifica como tendo propensões a uma abordagem que a gente chamaria de Hinayana. Mas a gente também tem partes em momentos em que a gente tem surtos Mahayana. A gente tem surtos Claro. Mahayana ali dentro. E Dzogchen, A gente não é um monobloco. A gente tem partes que a gente tem surtos Vajrayana. A gente também tem. Então sim. não tem uma coisa estática que eu possa tocar, pegar e dizer, bom, isso aqui é como se fosse muito complexo. Sim. E é tão complexo que não contém nem forma direito. Quando a gente começa a procurar, não vai encontrando. E essa senhora, Henrique, que não faz mais nada sem ser virar essa roda lá? É, o próprio Musa Soseki explica, né? Ele vai dizer, olha, ele é como se ele fosse dando uma grande explicação de que aquilo talvez seja uma prática do Nembutsu da mulher essa, né? Da senhora. Então, se a gente fosse traduzir do Nembutsu para a roda de oração, dá no mesmo. Mas o próprio Musa Soseki conserta depois, dizendo, olha, mas dependendo de onde tiver a mente dela, aquilo pode ser a própria prática da iluminação. Difícil afirmar por fora, e ele evita fazer isso. Sim. Tá melhor assim. Melhor assim. Desculpa perturbar aí, viu? Melhor assim. Então tá, gente, nós vamos ficar por aqui também.
A dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem Lopcho Sum Ring Luche Zan Nisa Sum Chapa Peldro Jiu Cho Sum Não Andan Hidrau do Sung Gede Shu